Oi pessoal, esse é meu primeiro vídeo. Eu nunca gravei um vídeo na minha vida, mas eu resolvi fazer isso porque eu tô aprendendo muitas coisas e eu queria compartilhar com todos. Eu me chamo Maria Elisa e eu estou gravando esse vídeo perto do Dia das Mães. Eu tenho uma filha super bonita, linda, inteligente, maravilhosa, super amada. Mas esse vídeo não é sobre o Dia das Mães e nem sobre minha filha. É sobre mim, sobre o que eu venho descobrindo sobre prosperidade, sabedoria, riqueza e Deus. Eu sou católica de criação e sempre tive a mente muito aberta a tudo que se refere a religiões, crenças, esoterismo e a tudo que estuda e pesquisa a alma. Eu comecei essa descoberta infinita porque a gente nunca para de descobrir Deus, a gente nunca para de descobrir Ele. E eu tive essa descoberta há pouco tempo, quando eu li pela primeira vez um livro do Dr. Joseph Murphy. Vocês já devem ter ouvido falar muito dele, ele era super famoso. E achei espetacular a teoria de que todos nós temos um Deus dentro de nós mesmo. Não, eu não expliquei direito. A teoria do Dr. Murphy é de que todos nós somos o próprio Deus que nos criou à sua imagem e semelhança. Ele diz que a nossa parte divina mora no nosso subconsciente, no subconsciente de cada um de nós, e que literalmente nos criou célula por célula, átomo por átomo. E como é a representação de Deus, o nosso subconsciente sabe tudo, conhece tudo, tem todas as respostas e tem todas as soluções. Mas o mais fantástico disso tudo é que ele diz que todos os subconscientes de todos os seres humanos estão ligados uns com os outros e fazem parte de um eu superior que nos governa. E esse eu superior é Deus. Tem gente que chama de Deus, enfim. Alguém aqui assistiu aquele filme Avatar? Vocês se lembram daquela cena em que todos os avatares se reúnem e se conectam a uma árvore, que era uma árvore gigante, enorme, linda, e é uma ilusão, a árvore da vida, do paraíso, onde estavam Adão e Eva. E eles se ligam a essa árvore e se ligam entre si para salvar o mocinho da história. E é exatamente disso que eu estou falando. É esse o conceito do Dr. Joseph Murphy. Agora, há pouquíssimo tempo, eu descobri uma pessoa super religiosa e com muito conhecimento bíblico, é um rapaz chamado Pablo Marçal. Ele é um jovem crente que tem ideias absolutamente inovadoras, para mim, pelo menos, sobre a vida, sobre o ser humano e sobre o divino. Eu fiquei tão impressionada que eu resolvi fazer uma série de vídeos contando esse novo jeito de olhar, de sentir e de praticar a religiosidade na vida. Aqui não se trata de falar de religião, não estamos falando de nenhuma religião, mas estamos falando da nossa crença no ser superior, independentemente da religião de cada um de nós. E isso é tão importante, na verdade eu diria que é vital para todos nós, que eu espero que vocês compartilhem e coloquem em prática os conselhos que ele dá nas palestras e que eu vou comentar aqui. Aliás, sobre isso eu quero deixar claro que eu pedi autorização a ele
para fazer esses vídeos e eu vou colocar na descrição do vídeo, aqui embaixo, os links de algumas palestras dele para quem quiser assistir, tá bom? Bom, para começo de conversa, eu vou começar com um vídeo que se chama Como Criar uma Nova Fonte de Renda em 24 Horas. Legal, né? Começando, a gente tem que treinar a nossa cabeça para ter uma mentalidade de rico. Eu vou te dar um exemplo. Você pergunta para qualquer pessoa o que ela faria se ganhasse na Mega Sena. Aí ela vai te responder: puxa, vou comprar uma casa, vou comprar um carro, vou ajudar minha família, enfim, um monte de coisas. Isso é mentalidade de pobre. É. A pessoa vai perder todo o dinheiro rapidinho desse jeito. Uma pessoa que tem a mentalidade de rico, ela responderia assim: eu vou primeiro aplicar o dinheiro e só depois que o dinheiro render, eu vou comprar as coisas que eu quero, usando só os rendimentos desse dinheiro, sem mexer no capital. Vocês viram a diferença? Total, né? Eu vou te dar um outro exemplo. Faz de conta que o seu salário é uma maçã. Quando chega o dia do pagamento, o que a maioria das pessoas faz? Pega a maçã e devora a maçã, certo? Ignora que tem semente lá dentro e que a gente acaba sem a maçã e se bobear, a gente ainda fica devendo maçãs para todo mundo. Em Provérbios, na Bíblia, está escrito que se você for esforçado e com instrução, você vai ter fartura. Mas se você for imediatista, vai acabar em ruínas. Olha lá, eu não disse sábio, eu não disse poderoso, eu não disse inteligente, eu disse esforçado. Prestem atenção no que eu estou dizendo, porque são essas pequenas mudanças que vão tracionar a gente, vocês e eu, lógico, para o próximo nível, para cima. E ser esforçado e resiliente e resistente vai fazer com que a gente não pare no meio do caminho desse crescimento. É muito fácil parar, é muito fácil desistir. Quando uma pessoa que já tem dinheiro, já é rica, ou pelo menos tem um bom salário, e não faz o seu dinheiro prosperar, ela está em falta. Eu digo isso porque eu fico imaginando Deus me cobrando. Deus chega para mim e fala: o que você está fazendo com os talentos que eu te dei? O que você está fazendo para prosperar e pegar essa prosperidade e aplicar para o bem dos outros? Porque é para isso que serve a prosperidade. Eu sempre tento me colocar na posição das outras pessoas para poder entender melhor todas as situações. Aí eu, de repente, imaginei aquele homem que já tem dinheiro, que já é rico, enfim, na minha frente, e me vi perguntando mentalmente para ele por que ele não prosperava mais. E ele começou a me dizer que estava passando por uma situação chata, que estava chateado, amuado, que um amigo tinha aprontado com ele não conseguia sair disso. Então, para ele, tudo tinha perdido a graça. Sabe o que é isso? Sabe qual é o nome dessa atitude? Orgulho, tá bom? Orgulho de conversar francamente com esse amigo e resolver a situação, para ambos seguirem em frente. Quem tem orgulho no coração não prospera. Fica empacado. Fica com as travas mentais atrapalhando. Porque não é a situação que vai mudar a gente. O que vai nos mudar é o que a gente tem dentro do nosso coração. É isso que vai mudar.
E tem que ter uma clareza, muita clareza desses códigos para poder prosperar. Eu vou te contar um segredo. O José do Egito, lembra aquele da Bíblia? Ele tinha um código. Lembra da história do Egito? Do José do Egito? O José salvou o Egito com uma técnica de investimento. Olha que legal. Foi assim. O faraó teve um sonho. Não sei se vocês já lembram dessa história, mas de qualquer forma eu vou recordar aqui. O faraó teve um sonho. O José era escravo, porque ele era hebreu. E ninguém conseguia descobrir o que significava aquele sonho tão estranho do faraó. Ele sonhou o seguinte: sonhou com 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. E ninguém entendia esse sonho. Aí chamaram José para interpretar o sonho. E ele interpretou da seguinte forma: nós vamos ter 7 anos de abundância e 7 anos de muita escassez. As 7 vacas gordas representam todo o crescimento do Egito durante esses 7 anos. E durante esse tempo nós vamos ter que armazenar tudo que nós pudermos para a gente conseguir suportar o tempo da escassez. Essa técnica que ele usou, que ele sugeriu para o faraó fazer para conseguir isso, se chama 1/5. Eu vou explicar. Depois que aconteceu tudo isso, ele assumiu o governo do Egito, ele se tornou o segundo homem mais poderoso da nação mais poderosa da terra naquela época. Porque o Egito se tornou, por conta disso, a nação mais poderosa da terra naquela época. Por quê? Porque eles sobreviveram a uma terrível crise que pegou toda aquela região. Não foi só no Egito. Não foi só no Egito. Vamos com calma. Eu já explico. Essa posição de nação mais próspera da Terra, ela já pertenceu a mais de 20 países ao longo da história. Mas toda nação, quando tem uma mudança de mentalidade, quando o povo tem uma mudança de mentalidade, e os governantes, lógico, e um avivamento, mesmo que seja pequeno, tem um boom de crescimento. É fantástico, sempre é assim. Mas só que depois começa a declinar. Sempre acontece isso. É impressionante. A Espanha já foi a mais próspera da terra. A Itália, os Estados Unidos, a Alemanha. Todos esses grandes países, quando houve uma mudança de mentalidade, tiveram um grande crescimento e depois houve o declínio. Bom, continuando com a história de José, o método que ele aconselhou o faraó a colocar em prática era o seguinte: ele tinha que recolher 20% de toda a riqueza que alguém tivesse produzido, como um imposto. E esse quinto, por que chamou quinto? Porque 20% é 1/5 de 100%. Esse quinto arrecadado, ele iria ser multiplicado e usado de forma a que fossem suficientes para abastecer todos os egípcios nos 7 anos de crise. Então, eles fizeram isso durante 7 anos de abundância e conseguiram passar os 7 anos de crise muito bem. Foram o único país que conseguiu fazer isso. Porque essa crise não foi só do Egito, foi na Eurásia inteira. E foi se espalhando e tomando a terra, tendo sido um período de grande fome em toda a terra. E por causa do conselho do José e da atitude do faraó, que concordou em fazer isso, esses 7 anos de fome fizeram com que o Egito se tornasse a nação mais rica e poderosa da terra, porque tinham alimento, tinham guardado. Aí dá para vocês começarem a perceber por que o Brasil está
tão longe, tão distante de onde deveria e poderia estar. Há 200 anos, vamos fazer um parênteses aqui e comentar um pouquinho. Há 200 anos no Brasil Império, a carga tributária também era de 20%. Hoje, para vocês terem uma ideia, a nossa carga tributária é de 43%. E mesmo assim a gente não prospera como povo. Nós não saímos do lugar. Sabem por quê? Por conta da corrupção sistematizada em todos os níveis da sociedade. Essa corrupção come mais de 50% de toda a arrecadação líquida do país. Onde tem mais roubos, para vocês terem uma ideia, é na área da saúde e da educação. Justamente as duas áreas que têm a maior capacidade de mudar a mentalidade das pessoas. Na área da cultura, por exemplo, não tem roubo, mas tem um super desperdício. Olha, nem vou falar aqui da Lei Rouanet. Não é a lei que é ruim. O problema é a desproporção da quantidade de dinheiro destinada para artistas. É uma loucura. Bom, deixa para lá. Vamos continuar. Continuando, então, quando a gente tem um recolhimento de 20% e esse dinheiro é bem administrado, a gente pode tomar um tranco, o país pode tomar um tranco de 7 anos, que ainda continuamos a prosperar. Só que isso não aconteceu aqui, nunca. Vocês já ouviram a expressão quinto dos infernos? Sabem de onde veio? Daqui, desse período. Veio dos brasileiros que eram contra a coroa. Eles achavam um absurdo, há 200 anos atrás, pagar um quinto, ou seja, 20% do que era produzido. E hoje nós pagamos 43% e ninguém fala absolutamente nada e também não faz nada. O valor que recebe de salário, presta atenção nisso agora. O valor que a gente recebe de salário não é o que vai definir a nossa riqueza. O salário não vai definir a nossa riqueza. O salário é como se fosse uma ajuda de custo. São outras coisas que vão definir a nossa riqueza. E eu já vou explicar. Vamos supor que não exista dinheiro e que todos os pagamentos sejam feitos com maçãs. Eu gosto de maçãs. No molde da nossa sociedade, não é preciso saber de riqueza. Você não precisa saber nada de riqueza. Você não tem que explodir na vida. Não, nada disso, não precisa. O que você precisa é lutar para ganhar mais maçãs. E o sistema já configurou a nossa cabeça para a gente comer todas as maçãs que a gente ganha. A gente pode ganhar 1, 10, 100 mil, 200 mil. A gente vai comer todas as maçãs. Esse é um molde de consumo. É estimulado pela propaganda, pela propaganda, e pela propaganda, pela propaganda, pela propaganda incansável que modela o nosso raciocínio. Você fica trabalhando, quer ver? Você fica trabalhando o dia inteiro super pesado, chega em casa e fala assim, vou descansar, vou ver o noticiário da TV. Aí você liga a televisão, e começa a ver notícias de roubos de carro, muitos roubos de carro, roubos, assaltos de carro, assaltos à mão armada, assaltos de moto, enfim. Aí, de repente, no intervalo, o que aparece? Uma propaganda de uma companhia de seguros, dizendo, faça um seguro para o seu carro. Olha a manipulação. Vocês sabiam que o noticiário fecha acordos
E todos que anunciam naquele canal de televisão têm espaço no jornalismo? Vocês sabiam disso? Sabiam que algumas seguradoras investem em canais de televisão e, além de comprar os 30 segundos no horário nobre, elas também compram a notícia? É esse o jogo do consumo. Você acha que está vendo as notícias para se libertar e tem gente te condenando a entrar no jogo do consumo. Mas é bom entender que esse jogo, bom ou ruim, é bom para o produtor. E a gente tem que estar consciente do que está acontecendo, para não ser manipulado. A gente entra se a gente quiser. Vocês entenderam isso? Nós somos configurados para consumir tudo e não para produzir. Não fomos configurados para produzir. Com isso, todo mundo topa trabalhar o dia inteirinho e gastar 2 horas no trânsito todos os dias. Sabe o que significa 2 horas no trânsito todos os dias? Significa 730 horas por ano, o que dá 1 mês e pouco. Então, o que a gente pode fazer? Tudo bem ganhar um salário, mas a gente tem que aumentar a quantidade de maçãs. E aumentar a dieta também, para não comer todas as maçãs. Lógico. E aí, o que a gente faz com as maçãs que sobraram? A gente corta a maçã, tira a semente, descobre quantas sementes tem lá dentro da maçã e pensa que cada semente, cada uma delas vai dar muitas maçãs. Se você plantar, se você regar, se você cuidar e se você esperar frutificar e colher no tempo certo. O resultado é infinito. Você já parou para pensar quantas maçãs tem dentro de uma semente? Só Deus sabe. Mas são muitas. Somente as sementes que a gente planta, seja de maçã, seja de ideias, seja do que for, somente as sementes conseguem conversar com o futuro. São as sementes que fazem a nossa riqueza. O salário é ajuda de custo. A riqueza mesmo é o que a gente planta. Agora, como vocês já sabem como isso funciona, vocês vão pegar as maçãs, tiram 20% delas e negociam. Ah, Elisa, mas não dá para eu viver com 20% a menos do meu salário. Não dá? Não dá? Não? Tem certeza? Então, ganha mais. Procura outra fonte de renda. Faz anúncios, publica na internet. Vai fazer um curso para vender mais, para vender qualquer coisa. Faz pipoca para vender na porta da escola, faz qualquer coisa. E ganha mais. Simples assim. Fazer dinheiro não é difícil, não. Mas a gente tem que ter super boa vontade, presença de espírito e mandar ver. Botar a mão na massa. Agora, vamos voltar para as sementes. Cada semente que a gente planta, tem que plantar num solo que seja fértil para aquele tipo de semente. Não adianta você jogar a semente em qualquer lugar, que não vai nascer. Cada semente precisa da terra apropriada para germinar, crescer, produzir. E o que é essa terra? A terra é gente, são pessoas. A gente só planta em pessoas. Tudo. Investimento é sempre em gente. Sempre foi e sempre vai ser. Quando você investe o seu dinheiro num banco, você não está investindo na instituição. Você está investindo no banqueiro, na família que é dona daquele banco.
O propósito do sistema é que você sempre coma todas as maçãs e nunca saiba da potência que você carrega naquelas maçãs. Nem sequer fique sabendo disso. Isso é tão forte que atinge até a quantidade de filhos que um casal tem. Se você tem filhos, você tem que prosperar. É tão forte que a geração de hoje é contra o casamento, porque o casamento é um reinado. Alguém já viu aqui uma história de um rei que vive num castelo alugado? Existe isso? Não, não existe. Ficam lutando o tempo todo para ganhar mais maçãs e quando ganham, comem todas, nem tiram as sementes. Não aprendemos a plantar. A gente caiu no engodo que não pode ter família porque custa dinheiro, não pode ter filho porque custa caro. Além disso, o mundo é mau e você simplesmente vai continuar sem patrimônio. Não pode ter carro porque o carro dá uma despesa. Então tem que andar de Uber. Sabe por quê? Porque vão controlar você pelos seus acessos. A inteligência artificial já funciona. E você trouxa, aliás, eu também, estamos achando que está levando vantagem. Mas além de não ter patrimônio, não vai ter nem o seu carro. Bela droga. Olha outro absurdo. Todos os economistas hoje em dia estão dizendo para você não comprar uma casa. Porque o dinheiro que você iria usar para comprar uma casa vale muito mais se você aplicar. Mas o fato real é que se ganha dinheiro justamente na compra de um imóvel. Tá cheio de leilões de imóveis com casas muito abaixo do valor real. Vocês sabiam disso? Aí tá um exemplo de mudança de mentalidade. Como é que alguém pode aprender finanças com gente escassa? Eles não sabem nem para eles, vão saber para você? Não vão. Sabe o que acontece e que todo mundo pensa o contrário? O dinheiro não produz riqueza. O que produz riqueza é a semeadura. Toda semente foi feita para germinar e precisa ser plantada. Precisa ser plantada num solo fértil, adubado, precisa ser regada, protegida das pragas e quando der frutos, os frutos precisam ser colhidos. Vocês sabem por quê? Porque se você não colhe os frutos de uma árvore no tempo certo, a árvore vai perdendo gradativamente a força de produção. Sabiam disso? A natureza é nossa mestra. Olha isso. O que acontece no outono? As folhas caem, certo? E por que elas caem? Porque a árvore tem que se livrar das folhas para ter mais força para ela própria e puxar mais energia da terra. E assim ela fica mais forte para o próximo ciclo. Resumindo, a árvore desapega das folhas, ela solta as folhas. Interessante, né? Quer ver uma coisa? Vamos supor, voltando para as benditas maçãs, vamos supor que você juntou 12 maçãs, olha só essa conta, 12 maçãs durante o ano, uma por mês. Agora a gente vai fazer uma conta. Depois de 5 anos você juntando maçãs, você tem 12 vezes 5, que dá 60, certo? Depois de 5 anos, um pé mediano de maçã dá 500 frutos. Então imagina a quantidade de maçãs que você vai colher. Um exemplo mais fácil, vamos lá. O milho. Mais fácil e mais impressionante também. Se você plantar um único grão de milho, olha a montanha de grãos que tem uma espiga de milho.
O pé de milho vai te dar mais ou menos por volta de 1.000 sementes. Cada pé de milho te dá por volta de 1.000 sementes. Aí você planta essas 1.000 sementes e na hora de colher você vai ter 1.000 vezes 1.000, certo? Que dá 1 milhão. Aí está seu primeiro milhão. Aí na terceira vez de plantio, você planta 1 milhão de sementes e na colheita você vai ter 1 milhão vezes 1.000. Quanto dá isso? 1 bilhão de sementes em apenas 3 plantios. Agora pensa, quem você é com uma semente na mão e quem você é depois de plantar 3 vezes o milho. Você consegue entender a potência que é a semeadura e a colheita? É uma loucura. Aí o que você tem que fazer? Reprogramar a sua mente para não ser um pássaro comedor de sementes e passar a investir tudo que você puder, da forma mais agressiva que você puder. Tem muitos tipos de semente. Tem as ideias, por exemplo, que são sementes que a gente lança no cérebro. O cérebro tem lá dentro uma porção de crenças limitantes que não deixam a gente prosperar. Essas crenças limitantes, nada tá na gente por acaso. Essas crenças limitantes, elas estão lá dentro para nos proteger. Mas muitas vezes elas acabam atrapalhando porque o progresso é tão rápido e elas não mudam nessa rapidez. Elas continuam nos protegendo de coisas que não existem mais e que não tem mais por que proteger. Então a gente tem que mudar, tem que obrigar essas crenças a se adaptarem às novas coisas, à nova realidade da vida. É por isso que a gente tem que mandar no nosso cérebro. A gente que tem que mandar no cérebro. Não é o cérebro que tem que mandar na gente. É o contrário. Eu já vou falar sobre isso. É muita coisa, né? Eu sei que é muita coisa. Outro tipo de semente, e aqui talvez a gente tenha até uma polêmicazinha. O sêmen masculino. O sêmen masculino é uma semente. E qual é a terra fértil para essa semente? É o útero feminino. Olha, gente, pode estar na moda essa história de trans, não tenho nada contra ninguém, nada contra isso. Mas não existe útero masculino e nem nunca vai existir. Não adianta. Só as fêmeas multiplicam. Prestem atenção. Só as fêmeas, a mente, a terra, a alma, a fazenda, a empresa, as aplicações financeiras. Estão vendo que tudo começa com A? É tudo feminino. É só a gente colocar a semente certa na fêmea certa e essas fêmeas vão devolver em abundância de acordo com a sua espécie. Muitos de nós começamos a estudar determinada coisa por conta do salário. Aí você começou, o que eu faço? Vou estudar o quê? Ah, vai fazer medicina. Medicina é sensacional. Medicina te dá um dinheirão. Vai fazer advocacia. Nossa senhora, advocacia, você vai ficar zilionário. Aí nesse caso você não está cumprindo o seu propósito de vida, saiba você. Você está simplesmente buscando dinheiro e não é o dinheiro que faz a riqueza. Não é o dinheiro que faz a nossa prosperidade. São as sementes. E a gente só tem sementes quando a gente está cumprindo o nosso propósito de vida. Eu vou explicar melhor.
Quando a gente teve aqui a Copa do Mundo, aqui no Brasil, teve muita gente querendo fazer engenharia, porque iam ser construídos muitos estádios, alojamentos, estradas, enfim. Iriam ter muitas oportunidades de ganhar dinheiro, e tiveram. Mas o que aconteceu? Nunca se viu tantos motoristas de Uber engenheiros como tem agora. Sabem por quê? Temos 100 mil obras paradas no Brasil. Vocês acreditam? É tamanha a incompetência dos governantes em quem a gente votou, olha aí, eu me incluo nisso, que mesmo não faltando dinheiro nem validação no orçamento, essas obras não caminham. Elas estão paradas porque os políticos não assumem a parte deles no financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Tem prefeitos que perderam obras de 1 bilhão já aprovadas, porque não quiseram assumir com a prefeitura 10% da obra, tá bom? Olha, isso, se a gente pensar bem, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Por que a gente vota em gente que não é técnica em coisa nenhuma, não sabe nada, não é inteligente, é só politiqueiro, só sabe falar. Essa gente despreparada joga fora coisas que iriam mudar para muito melhor a cidade deles, que já tinham o dinheiro, que já estava aprovado, tudo certinho. E mesmo assim eles não assumiram. Eles não assumem. E o que acontece com o país? O país não cresce. Porque a mentalidade é de comer tudo. Comer o dinheiro público, comer o dinheiro privado, comer tudo o tempo todo, não deixar nada. Por outro lado, o outro extremo dessa situação também não dá certo. Sempre a gente tem que buscar o equilíbrio e sempre a gente tem que nos guiar pela intenção. Aonde a gente quer chegar, é essa a intenção. E é isso que precisa guiar a gente. Qual é o nosso propósito de vida? E seguir nisso. Vou contar uma coisa pessoal para vocês. Eu fiz muitas faculdades, eu acabei todos os cursos, fiz inteiras elas, cursos inteiros. A minha única intenção era aprender. Ponto final. Olha que loucura. Eu amo aprender coisas novas, amo. Eu adoro me atualizar em todas as coisas que eu aprendi. Eu nunca pensei em dinheiro, porque graças a Deus, os meus pais eram muito organizados e sempre foram um casal super unido. Eles eram cúmplices em tudo e, apesar de serem funcionários públicos, sempre organizavam as finanças de modo a poderem tirar juntos um mês inteiro de férias por ano, viajando. Eu fui com eles muitas vezes. Depois, quando eu virei adolescente, eu já não fui, mas já não queria mais. Então, eu fiz esses cursos só para aprender, porque um chamava o outro. Eu aprendi uma coisa e sentia falta de aprender mais outra para completar aquela que eu já tinha. Enfim, eu nunca pensei em compartilhar aquilo que eu sabia de forma direta. Mas sempre que surgia alguma situação, eu ensinava algum conceito nas entrelinhas que dizia respeito àquela situação. Tentei ser professora de música, detestei. Tentei ser professora de educação artística e aquele período foi o mais divertido da minha vida, porque eu usava o meu instinto para ensinar, promovendo brincadeiras legais que os alunos adoravam, tipo campeonato de pipas, muito legal, festival de música, concurso de murais para ensinar desenho e perspectiva, enfim.
Até que isso começou a me aborrecer e eu já estava querendo mudar de patamar. Eu percebi que já não tinha mais prazer em ensinar sempre a mesma coisa todo ano. Aí eu parei de dar aulas e fiquei sem um propósito que me apaixonasse. Aí é que está o negócio. A gente tem que ter o propósito, se apaixonar por ele e seguir. Vamos voltar ao assunto da mentalidade. Vamos raciocinar comigo. Nos países do deserto, um dia o pessoal se reuniu e eles pensaram assim: nós somos a nação mais rica da Terra, nós temos petróleo. Aí alguém falou assim: e se algum dia o petróleo acabar? E todos responderam: isso nunca vai acontecer. Se acontecer, vai ser numa época tão longe que aí já nem existe. Não, nem existe essa alternativa. Mas quem tinha falado isso não se calou e continuou. Vamos supor que isso aconteça. Vamos só supor. Faz de conta. Qual seria a nossa segunda alternativa? Eles não tinham uma segunda alternativa. Esse é o caso de Dubai e do Catar. O pessoal então resolveu virar o jogo e resolveram viver como se não tivessem petróleo. E alguém disse assim: no que a gente vai investir então? Como é que a gente vai fazer? Aí alguém falou assim: vamos investir em turismo. Aí foi uma gargalhada só. Eles não tinham nada, não tinham absolutamente nada. As cidades eram paupérrimas, era tudo areia, deserto. E investir em turismo, endoidou. Mas o que eles fizeram? Criaram a cidade mais desejada do mundo, que é Dubai. O prédio mais alto do mundo, a maior companhia aérea do mundo e a maior dívida do mundo. Aqueles sheiks riquíssimos resolveram usar o dinheiro deles para comprar o futuro, para construir o futuro. E foi uma decisão fácil para eles, sabe por quê? Porque lá só tem um que manda, o rico, o sheik principal. Não tem 3, 2, sei lá. Aqui tem 513. Bom, desses 513, vamos ser justos. Tem uns 200 que são do bem. O problema é que eles não fazem nada. Eles não querem arriscar nada, muito menos o cargo que eles têm. Só para vocês saberem, cada deputado federal tem o poder de administrar 800 milhões de reais. Tá bom para você? Bom, vamos continuar com os países árabes que dá mais certo, vai. Eles compraram os melhores e maiores aviões, criaram voos diretos para todas as cidades mais importantes do mundo inteiro. E começaram a fazer turismo no meio do deserto, sim, senhores. Conseguiram não depender do petróleo. Vocês conseguem imaginar uma loucura dessas? E deu certo. Nos Estados Unidos foi a mesma coisa. Logo no começo, os Estados Unidos, antes da Segunda Guerra, o que era? Era um país de caipiras que não tinham o menor significado para o mundo. Então, 55 pessoas se reuniram lá nos Estados Unidos e disseram: vamos construir a maior nação da Terra. E olha, ninguém segura pessoas que estão realmente determinadas e que têm unidade de linguagem. Tel Aviv, por exemplo, saindo dos Estados Unidos agora, Tel Aviv é o lugar onde mais se produz startups no mundo. Tel Aviv, desse tamanho. Como é que isso começou?
62 famílias um dia se reuniram no deserto, lá em Tel Aviv, e falaram: vamos construir o maior polo de startups do mundo. Se vocês juntarem todos os startups da Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, não vai dar o que Israel produz. Israel é a nação mais avançada em tecnologia do mundo inteiro. Eles conseguiram isso porque eles falaram que iam fazer. Eles não olharam para as circunstâncias. Eles simplesmente falaram e foram para frente para fazer. Olharam para aquilo que estava no coração deles, criaram uma visão e colocaram mãos à obra, até conseguirem. Conseguiram. Eu vou fazer uma comparação agora e vocês vão entender perfeitamente. Hoje você, eu, todos nós somos como Dubai, alguns anos atrás. Como Catar, como Tel Aviv, como os Estados Unidos, que era um território que só tinha um monte de caipira. O que esse pessoal fez? Eles fizeram a visão deles valer a pena. E multiplicaram essa visão deles para mais de 300 milhões de pessoas que acreditaram nas mesmas coisas que eles acreditavam. Entenderam? Como é que a gente faz com que um país progrida? Por que eu estou falando tudo isso? Porque você pode estar ganhando um salário de uma maçã, ou 2 maçãs, 20 maçãs, 30, 50, 1000, não importa. E o salário aponta para o consumo. Se seu cérebro foi configurado para consumo, não importa o quanto você ganha, você vai consumir tudo, você vai dar um jeito de consumir tudo. Até não gastar o último centavo com prestação de carro, prestação da loja de roupa, viagem para a praia, não interessa. Você vai gastar tudo, vai comer as 1000 maçãs todos os meses. E se bobear, ainda vai ficar devendo. Os meus pais, eles sabiam economizar, mas não sabiam prosperar. E como isso não fazia parte do conhecimento deles, eles não me ensinaram. Eu sempre tentei ter outras fontes de renda fazendo o que eu gostava, mas nada decolou. Eu comprava roupa nos Estados Unidos, trazia para vender aqui. E como não tinha loja física, eu abri 5 lojinhas em cabeleireiros famosos de São Paulo. Fazia promoções, eu era super criativa, aliás, ainda sou. E criei uma revista. Eu peguei algumas funcionárias e filhas de funcionários dos próprios salões para fotografar com as roupas. E filhas também de clientes para fotografar com as roupas. A revista ficou linda, super bacana, mas não adiantou nada. Até que não dava mais e eu fechei todas as lojas. Até hoje eu ainda tenho muitas traves mentais. E eu estou trabalhando duro para alimentar, para eliminar, imagina alimentar, pelo amor de Deus, para eliminar todas elas. Isso aconteceu porque eu não tive quem me instruísse no ramo do empreendedorismo. Hoje é tudo muito diferente. Qualquer um pode se inscrever em curso disso, curso daquilo, ou de qualquer outro assunto. Tem muito conteúdo na internet, inclusive de graça. É só querer aprender, só querer. Se você sair do jogo do salário, você vai entrar no jogo do lucro, que faz parte do empreendedorismo. E aí a sua cabeça não vai mais admitir aquela linha de pensamento. E automaticamente, naturalmente, você vai subir de patamar. Entende? Olha, teoricamente, levam 8 gerações, presta atenção, 8 gerações para uma pessoa sair da extrema pobreza e ir para a extrema riqueza. Se a média de cada geração é mais ou menos 50 anos,
8 gerações significam o quê? 8 vezes 50, que dá 500 anos. Simplesmente 500 anos para você chegar lá em cima. O que eu estou querendo fazer aqui é acelerar esse processo. Dá para fazer isso em 10 anos só. Quer saber como? Eu vou deixar isso para dar essa explicação no próximo vídeo. Vejo vocês lá.